Como vocês vão notar ao longo do vídeo, eu continuo um pouquinho rouco. Mas o vídeo é importante porque vamos falar do novo GWM Haval H6 PHEV 19, um nome bastante comprido para a linha 2025 desse modelo que ganhou um novo conjunto mecânico mais barato. Mas é importante dizer que a GWM teve uma aceitação muito grande aqui no Brasil. Desde o seu lançamento com os Havals, tanto a versão normal quanto a Heavy e a própria GT, rapidamente se tornou um sucesso de vendas no mercado brasileiro. E agora chegou esta versão aqui, a PHEV 19, com uma bateria um pouquinho menor, um pouquinho de menos potência, mas um preço mais competitivo, R$ 239 mil, esse modelo completaço que vocês vão ver ao longo do vídeo. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e com vocês tudo sobre o novo Haval H6 2025. Então o Haval H6 ele é um SUV praticamente médio-grande, do tamanho de um Tiggo 8, maior do que um Jeep Compass sobretudo, Volkswagen Taos e Corolla Cross. Mas a sua vantagem é o seu porte proporcional ao preço. Como eu disse para vocês, custa cerca de R$ 240 mil esta versão que vocês estão vendo, que conta com muita coisa. Porta-mala elétrico, parque assist, direção semi-autônoma, câmera 360, CarPlay sem fio, uma série de coisas, até head-up display, a gente vai contar isso ao longo do vídeo. Mas o que chama atenção de fato é o seu porte, é um carro com excelente espaço interno, muito grandão, chama atenção por esse ponto, porque a gente sabe que brasileiro compra carro por tamanho, quanto maior, melhor. E essa foi a ideia da GWM ao trazer o Haval H6 para o Brasil. É um carro com um preço competitivo, mas num porte consideravelmente grande. Se a gente parar para pensar que os seus concorrentes diretos no seu porte passam de R$ 300 mil. O próprio Commander é um carro que passa de R$ 300 mil numa versão topo de linha. E aqui você tem um carro num porte interessante, por um preço também bastante convidativo. Mas afinal de contas, será que presta marcas chinesas? Será que realmente os chineses chegaram no Brasil com produtos de boa qualidade? Porque olha, realmente a aceitação desse carro tem sido muito grande. Até quero saber de vocês aí, se você conhece alguém que tem um Haval, um Song Plus ou o que seja, já deixe nos comentários, prestam ou não esses carros novos chineses à venda no Brasil? Porque a primeiro momento impressiona muito pela qualidade de acabamento, pela qualidade da construção, mas deve em alguns detalhes que a gente vai contar ao longo do vídeo. Então, pessoal, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações. Isso é muito importante para o engajamento Falando de Carro. Meta de 1000 likes nesse vídeo para ajudar bastante a engajar. Tô sem voz gravando para vocês aí mais um lançamento, merece 1000 likes, né? Fala sério, então 1000 likes nesse vídeo, porque agora eu vou contar para vocês aí detalhe por detalhe da parte estética, depois tem 0 a 100 e aí sim a gente vai dirigir o novo Haval H6 2025. Então vamos começar pela parte dianteira aqui do Haval H6. Então nós temos um conjunto óptico 100% em LED, quero até acender aqui para vocês visualizarem. Então aqui nós temos luz de seta, luz diurna e os canhões aqui com um sistema de farol alto automático. Nós temos essa grade nesse estilo diamantado e este detalhe que muito lembra os modelos da Peugeot, né? Principalmente o novo 2008, 3008 tem um detalhe muito parecido e a gente percebe que a Haval, né, a GWM, ainda pega algumas influências de outras montadoras tradicionais. Temos a nomenclatura Haval prateada posicionada aqui, ele conta com conjunto de câmeras 360 graus, ou seja, conjunto aqui dianteiro, sensor de estacionamento dianteiro também, opa, quase caí, hein? Aqui nós temos luz de neblina também com função de corner lights e nessa parte frontal o radar do controle de cruzeiro adaptativo, ACC, assistente de frenagem, fica tudo posicionado ali e este detalhezinho em black piano. Mas o que chama a atenção de fato aqui no Haval H6 é o seu porte. Notem como ele é mais largão, ele é mais alto e ele impressiona mais, na minha opinião, comparado ao Song Plus. O que vocês acham entre o Song Plus e esse carro? Qual vocês acham que tem um maior porte? Qual carro vocês acham que impressiona mais? Logicamente que ele é um forte concorrente do Jeep Commander, principalmente na versão de entrada do Commander com 5 lugares. E aí vem a outra questão. Vocês preferem levar um Commander 1.3 ou este Haval H6 aqui com um conjunto híbrido? Lembrando que lá é 1.3 puramente a combustão, com 180 cavalos. Aqui estamos falando de um conjunto híbrido com mais de 300, que a gente vai chegar lá. Mas o que me chamou bastante atenção desse carro é que ele não tem muitos vincos.
Notem que é só esse detalhe aqui, este outro, então ele fica mais atemporal, mais clean. É um carro que tende a ter uma vida longa em design maior. A gente sabe que carros mais vincados chamam bastante atenção, são bonitos, mas são mais cansativos a longo prazo. Então um carro quanto mais limpo em linhas, mais tempo ele dura em seu design. E uma outra coisa que a própria GWM falou para o Brasil é que os modelos chineses atualizam com uma frequência muito maior do que aqui no Brasil. Praticamente de ano a ano você troca todo o conjunto frontal do carro, toda a parte estética. Mas a GWM garantiu um ciclo mínimo de 3 anos no nosso mercado. Ou seja, isso é muito bom no quesito de desvalorização, né, do carro, para quem vai comprar um seminovo, para quem vai vender o carro, você garante um design maior, peças e uma série de coisas. Vocês acham que a GWM fez certo em manter o design do carro por 3 anos, mesmo sendo atualizado lá fora? Ou vocês preferem acompanhar o mercado chinês, que atualiza praticamente uma vez a cada 6 meses? Com relação à motorização, aqui eu acho um conjunto muito mais eficiente, comparado principalmente ao Song Plus. Por quê? Temos um motor 1.5 turbo de 150 cavalos de potência com cerca de 23 kg de torque máximo, mais um motor elétrico de 177 cavalos de potência com 30 kg de torque máximo. A potência combinada são 326 cavalos com 54 kg de torque máximo, câmbio automático de 2 velocidades e 0 a 100 em 7,6 segundos. Um conjunto que anda muito bem, bem econômico, e você tem uma potência instantânea muito interessante também, que a gente vai contar ao longo do vídeo. Mas, como eu falei para vocês, ele tem baterias de 19 kW, o que dá uma autonomia real de 100 km para você percorrer de forma 100% elétrica. É praticamente 25 km a cada quarto de bateria. Isso é muita coisa para uma bateria relativamente pequena de 19 kW. Ou seja, você tem realmente um carro híbrido, um carro elétrico para o seu dia a dia e um carro a combustão para você poder viajar com ele. Logicamente que isso fica muito econômico quando você anda dessas duas formas, porque se você andar puramente a combustão, né, usando o ciclo híbrido convencional, com essas baterias de 19 kW, você vai ter uma média aí de 12 km por litro. É bom, mas por se tratar de um híbrido heavy, por exemplo, o próprio H6 Heavy é muito mais econômico nesse sentido. E se você parar para analisar, estamos falando de um carro muito mais potente comparado a um Jeep Renegade, a um Volkswagen T-Cross, Taos, Corolla, Corolla Cross, também o próprio Jeep Compass e Commander com os novos motores 2.0 turbo Hurricane de 272 cavalos. Então, de fato, aqui é um carro muito mais potente nesse sentido. Curioso é que esse carro é 1 segundo mais lento no 0 a 100. E aí, vocês preferem mais potência no número ou realmente um 0 a 100 mais rápido? Como eu falei para vocês, o porte do carro é bem considerável. 4,68 metros de comprimento, com 2,73 metros de entrecho, porque aqui embaixo ficam as baterias de 19 kW. Como eu disse para vocês também, o nome da versão se refere ao tamanho da bateria. PHEV 19 kW e PHEV 34 agora se refere aos 34 kW de bateria. Mas contando para vocês sobre o porte do carro, notem que ele é bem alto, né? Eu tenho 1,75 m, notem isso, a linha de cintura do carro, como é alto. Você tem aquele caimento ali em cima um pouquinho mais reto, né? Justamente para dar essa impressão de carro caixa, mas o que chama atenção também é o seu design mais limpo. Não tem muitas linhas, fica um carro mais atemporal, só esse vinquinho na parte superior acima da maçaneta e o outro ali na parte inferior, deixando o conjunto bem mais harmônico, na minha opinião. Nós temos esse detalhe na caixa de roda aqui, passa pela parte inferior e vai até a outra, mas a textura do plástico é um pouquinho feia, sabe? Poderia ter uma textura um pouquinho mais bonitinha. Ele tem sensor lateral, como eu disse para vocês, tem Park Assist, e pneus aqui 235, perfil 55, de aro 19, com essas rodas aqui, preto e diamantado. Ou seja, a roda define a versão do carro, tá? Então, você tem praticamente 3 tipos de rodas para os Haval H6 e uma roda específica para o H6 GT no caso. Você tem freio a disco nas 4 rodas, mas uma coisa que a GWM tinha falado e enaltecido bastante era a sua tropicalização, pneus de uso nacional, como Michelin, Goodyear, Pirelli, uma série de coisas, mas esse daqui já usa um pneu chinês. Ou seja, parece que aquela tropicalização de início foi mais para inglês ver, pelo visto, né? Porque os pneus Michelin, que eram vendidos nas primeiras versões, se perdeu aqui na linha 2025 do carro. Nós temos este detalhezinho aqui, fazendo um visual mais bonito em black piano, retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta,
conjunto de câmeras 360, as molduras dos vidros são escurecidas para dar esse ar mais diferente. Particularmente, eu acho que o cromado seria mais bonito, na minha opinião, assim como o REC também, cromadinho seria mais bonito. Lembrando que essa versão também conta com teto solar, mesmo sendo uma das mais baratas da gama, e sistema keyless. A chave está aqui no meu bolso de trás, colocando a mão na maçaneta nós temos o trancamento com rebatimento automático do retrovisor, e quando a gente coloca a mão na maçaneta mais uma vez, nós destrancamos o carro. Lembrando que ele também conta com sensor de ponto cego, o ADAS é completo para esse carro. Aqui na parte traseira, como eu disse, freio a disco nas 4 rodas e notem o tamanho da porta traseira. Isso porque chinês gosta muito de espaço interno, já comentei isso com vocês em outros vídeos. Eles ainda têm muita concepção de um motorista dirigir para você, um chofer, alguma coisa, e ele ficar sentado ali no banco traseiro. Então, quanto mais espaço interno, melhor. Não que isso prejudique o porta-malas, porque esse modelo conta com um porta-malas bem considerável. É só vocês olharem aqui o tamanho do vigia traseiro, como é grande. Temos a antena no estilo tubarão, como eu disse, o REC na parte superior é em black piano, e cada lado aqui na parte traseira você tem o bocal do tanque ou bocal da gasolina. Esse aqui, no caso, é do tanque. Quando é da parte da carga, você tem ele sempre à disposição. O da gasolina, você sempre tem que apertar um botãozinho lá dentro. Aqui na parte traseira, nada muda comparado às demais versões do carro. Nós temos a nomenclatura Haval aqui bem grande, este bigodinho em black piano também, nomenclatura H6 PHEV. O PHEV quer dizer Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Isso quer dizer PHEV. Nós também temos o BEV, que é Battery Electric Vehicle, e o HEV, Hybrid Electrical Vehicle. Então isso quer dizer o PHEV, que é um Plug-in Hybrid Electrical Vehicle, certo? Essa é a nomenclatura para vocês aí aprenderem um pouquinho de cultura aqui no Falando de Carro, né? Nós temos a nomenclatura GWM posicionada nessa região, e aqui essa lanterna no estilo Ciclope, que particularmente não gosto, mas se tornou moda e todo mundo vem usando isso. Nós temos as setas aqui em LED, porém não é sequencial, tá? E nós temos a assinatura aqui toda compridinha. Nós temos desembaçador, limpador aqui e o brake light na parte superior com este aerofólio, um difusorzinho na parte inferior com sensor de estacionamento, câmera de ré e porta-malas elétrico com 560 litros de capacidade. Vamos só ver se eu vou conseguir abrir o porta-malas, né? Agora sim, consegui abrir o porta-malas. São 560 litros de capacidade de carga, certo? 100% elétrico, mesmo nessa versão aqui PHEV 19. Então você tem um espaço considerável aqui, porém ele é um pouco raso. Ele tem uma litragem muito boa na largura, mas não na altura. Iluminação em LED e aqui é em plástico, que eu não gosto, como eu disse para vocês. Temos uma tomadinha 12 volts aqui, mas como eu disse para vocês, não gosto muito desse detalhe em plástico porque faz barulho. Se você coloca cadeirinha de praia, enfim, carrinho de bebê e uma série de coisas, faz barulho. Então em tecido eu acho melhor, diminui a barulheira aqui nessa região. Lembrando que nós temos na parte inferior aqui só um pequeno baúzinho que não cabe nada, o outro ali para colocar o carregador do carro, e é basicamente isso. Ele não conta com step temporário. A gente sabe que os modelos importados vêm devendo com isso, e o Haval também segue a mesma linha de não oferecer nenhum tipo de assistência, a não ser o kit ali do Runflat, né, do reparo na realidade. Então, apertando aqui, nós temos o fechamento do porta-malas, que é um ponto muito interessante. Se você parar para pensar, praticamente poucos carros nessa faixa de 230 mil reais oferecem uma comodidade como essa. E esse daqui ainda honra, né, alguns atributos de ser um bom carro chinês completo e bem construído. Ao contrário da BYD, que eu acho que vem devendo em algumas circunstâncias, principalmente com o King e com o Song Pro, que são carros com preços competitivos, mas que devem alguns elementos básicos como esse, na minha opinião. E vocês? Vocês acham que a GWM está melhor que a BYD ou a BYD está melhor do que a GWM? Bom, agora vamos mostrar para vocês o acabamento interno. Na parte traseira, plástico duro aqui, a maçaneta é bronze, como acabamento da versão PHEV 19, tá? Então, você tem esse acabamento aqui em bronze, aqui em material macio, porém aqui plástico duro. Vidro elétrico automático em todas as portas, e aqui o detalhe do alto-falante, que o som é bem ruinzinho, viu? Por aqui nós temos os bancos revestidos em couro sintético, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com Isofix também, além de apoio de braço central, com 2 porta-copos. Ponto importante que quero destacar para vocês, que é o espaço interno. Como eu disse, olha só o espaço interno que eu tenho aqui, ó. Consigo cruzar as pernas
realmente de uma forma bem confortável, olha isso. Consigo me acomodar muito bem, mesmo com as baterias alocadas aqui embaixo, né? Minha perna fica levemente flexionada, mas pouca coisa. Temos saídas de ar nessa região com 2 tomadas USB normais, tá? Não tem USB tipo C. Por aqui nós temos uma iluminação em LED bastante bonita, com alças PQP com amortecedor, e aqui a forração do teto, tudo bonitinho, que eu já vou mostrar para vocês os detalhes, tá? Forro almofadado, tá vendo? Morro almofadado bem bonito. Temos airbags aqui nas laterais, nos bancos, além dos frontais também, que é obrigatório. Notem que o cinto não tem ajuste de altura, temos um revisteiro aqui, e para vocês terem uma ideia com relação à altura de cabeça, olhem isso, ó, sobra um bom espaço para eu me acomodar aqui de forma bem tranquila mesmo, sabe? Olha só, consigo viajar bem de boa aqui no Ravo H6, bem de boa mesmo. Notem um pouquinho do interior do carro, e vamos chegar ali na parte dianteira para eu mostrar para vocês aí os detalhes dessa versão. Então, ó, nós temos aqui revestimento em couro nessa região com a costura mais clara, mais uma vez o detalhe bronze, certo? Bonitinho aqui para vocês. E aqui o detalhezinho mais prateado. Alto-falante mais uma vez. Por aqui os vidros elétricos, ajuste do retrovisor com rebatimento automático também, mais um detalhe cromado e aqui em material macio mais uma vez, plástico duro. O banco é elétrico para o motorista com ajuste de lombar. Temos esse nome Ravo posicionado aqui, certo? E aqui nós temos as pedaleiras normais, sem nenhum tipo de acabamento, um porta-objetos. E aqui a abertura do porta-malas, ajuste de altura do faixa do farol, abertura do tanque de combustível e assistente de descida. Lembrando que esse volante tem ajuste de altura e profundidade. E aqui, ó, material macio em couro e mais uma vez o detalhe bronze. Porque como eu disse para vocês, todo o interior do carro segue com acabamento bronze para essa versão PHEV 19, assim como o volante, olha só. Até o volante também tem esse acabamento em bronze, certo? Então vamos mostrar para vocês aqui o interior do Ravo H6. Volante revestido em couro, certo? Base redonda mesmo. Por aqui o detalhe em bronze mais uma vez. Comandos híbridos, né? De painel de instrumentos, central multimídia. Você manuseia vários comandos por aqui que eu já vou mostrar. Nós temos o detalhe do piloto automático nessa região aqui, com assistente de faixa. Acendimento automático dos faróis. Temos sensor de chuva. Retrovisor crepuscular também. Bom, o acabamento do carro é muito bom por sinal, porque você tem material macio nessa região superior, aqui em material macio, aqui em bronze mais uma vez, e head-up display lá ao fundo, que tem informações de curva-curva do GPS quando usado o Android Auto, informação do leitor de placa também, e assistente de faixa fica tudo posicionado lá no fundo, tá? É difícil a gente mostrar, mas ele possui essa função. Por aqui nós temos o cluster que eu vou tentar mostrar para vocês, né, mas está brilhando bastante. Vai ser um pouco difícil da gente mostrar esse painel de instrumentos, mas logo eu vou tentar. Por aqui, ó, nós temos esse detalhe em black piano, aqui em material macio, com este baúzinho aqui de porta-objetos. Mais um porta-copos aqui, que você ajusta aqui da forma que você achar melhor, ó. Tá vendo? Ó? Vou tentar mostrar aqui para vocês como a gente libera ele, mas está um pouquinho difícil. Mas se a gente apertar aqui direitinho, ó, a gente vem e coloca 2 porta-copos, senão a gente fecha e vira um baúzinho. Carregador sem fio, que vocês estão vendo que ele apoia um pouco para funcionar. E nós temos a chave do carro. Notem a chave, bem bonita, escrito Ravo por sinal também. E aqui embaixo nós temos mais um baú com 2 tomadas USB, uma desse lado e outra deste outro lado aqui com uma 12 volts também posicionada, certo? Então aí para vocês, comandos tecla para ligar o ar-condicionado, né, aqui e a ventilação, desembaçadores, câmera 360, certo? E para você desligar a tela. Então já mostrando a câmera 360 para vocês aqui, vamos ver se eu vou conseguir mostrar certinho, ó. Tá vendo? Então você tem a câmera 360 aqui para você visualizar o carro. Vamos ver se a gente tem vista auxiliar, vista inteligente, certo? Tela guiada, modo de objetos e linha trajetória. Tá vendo? Você tem várias funções para você visualizar aqui, né, o conjunto de câmeras 360 desse carro, que eu acho bem eficiente sobretudo também, tá? Então você tem aí o conjunto de câmeras 360 graus desse carro. Se eu não me engano, tá, pessoal? Eu tô tentando fazer aparecer... Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Você mostra aqui o carro. Inclusive, ó, se você dá a seta, ele dá a seta ali. Na dianteira, a mesma coisa. E se você dá farol, ó, o farol acende também, né? Isso eu acho muito legal desses modelos aqui chineses. É bem divertido de ver isso. Já aproveitando e mostrando para vocês a central multimídia, que ela possui Apple CarPlay e Android Auto sem fio,
Porém, quando você está usando o CarPlay ou Android Auto, você perde essa barra lateral aqui, que fica horrível de você manusear ar-condicionado, temperatura e várias coisas. Então você tem que ficar saindo do sistema, entrando no sistema do carro, é bem confuso e é bem chato isso, para ser sincero. Nós temos o navegador aqui também, certo? Nativo da própria GWM também, e aqui alguns comandos, né, com relação a configurações do veículo, onde você ajusta tudo, certo? Head-up display, onde você ajusta aqui trava das portas, retrovisores, luzes também, você ajusta tudo por aqui, ó, da maneira que você acha melhor. Inclusive os modos de condução do carro, eco, esportivo, normal e neve. E aqui o sistema inteligente da bateria, ou seja, se você quer andar e carregar as baterias, né, você vem e seleciona a porcentagem que você quer que seja carregado. Aqui o inteligente ele vai usar as baterias e depois começa a carregar um pouquinho. Por aqui o índice de regeneração, o modo One Pedal é para você poder andar e ele freia bem forte o suficiente para praticamente você não precisar usar o pedal do freio, certo? Então são as funções aqui de alagamento e por aí vai. E aqui o peso do volante, tá? Entre normal, conforto e esportivo, você ajusta o peso do volante, não altera a esportividade do carro, mas só o peso. Por aqui as manobras, né, que seria o Park Assist, então você tem várias funções para manusear. E aqui também o assistente de frenagem autônomo você configura da maneira que acha melhor, exceto pelo assistente de faixa que é bem irritante, eu praticamente deixo desativado, porque é bem chato isso. Aqui o reconhecimento de sinais de trânsito, então ele tem um leitor de placa, certo? E aqui você pode pedir para ele alertar ou desligar. E por aqui mais algumas outras informações. Lembrando que você tem um ar-condicionado digital de 2 zonas que você manuseia por aqui. E aqui você tem bancos ventilados, certo? Então você tem bancos ventilados se você quiser. Aqui desses 2 lados não são aquecidos, apenas ventilados, o que eu acho bem interessante para um país tropical como o nosso, né? É bem interessante. Na parte superior você puxa aqui e altera alguns detalhes também se você quiser. O modo de condução fica de mais fácil acesso, mas você pode configurar esses botões aqui. Então esse eu configurei basicamente para chegar nesses modos aqui de condução. E aqui eu altero praticamente instantaneamente, ó. Modo de condução Eco, Normal e Sport, tá vendo? Ele aparece lá em cima, então automaticamente eu troquei isso. Quero tentar mostrar para vocês aí, né, esse detalhe do cluster aqui, mas está um pouquinho difícil, né? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui de uma maneira melhor. Então, deixando o tema no modo noite, né, que você pode alterar entre automático aqui para ele mudar sozinho, mas no modo noite eu vou conseguir mostrar para vocês de uma maneira melhor este painel de instrumentos. Então, pessoal, nós temos essas informações fixas aqui, tá? Então é o potenciômetro com velocímetro, aqui informação do tanque, autonomia elétrica e o modo de condução a ser usado. Na parte central ele vai informar aqui os leitores de faixa, passa-moto, passa-caminhão, carro, ele mostra tudo bem direitinho ali, inclusive o assistente de frenagem também do carro aparece tudo naquela região. E por aqui os dados de consumo, certo? Então, ó, eu andei hoje 85 km e desses 85, 16 foi de forma 100% elétrica, o resto foi num híbrido, então numa média de 25,4 km por litro. Aqui, após redefinir, eu já rodei 93 km, nessa média de 27 km por litro, nesses 93 km num ciclo híbrido, tá, pessoal? Então aí um carro extremamente econômico, mais alguns dados ali de autonomia e aqui o ciclo que está sendo usado, né? Usando só as baterias, o motor a combustão, aqui informações de música e conectividade, certo? Então você tem poucas informações, para ser sincero, eu acho que poderia ser mais customizável. É um painel de LCD bem completo, mas que oferece pouquíssimas informações de customização, na minha opinião. Como eu disse, aqui é um carregador sem fio, certo? E aqui nós temos freio de mão eletrônico, auto hold e informação aqui do câmbio, né? Que ele é giratório. Então aqui drive, neutro, ré e apertando nós temos o parque e por ali partida no botão, pessoal. E aí é isso, eu acho que está mostrado. Ah não, faltou alguns detalhes, ó. Vamos mostrar aqui, ó, a parte do teto solar, né? Já mostrando isso para vocês que eu estava quase esquecendo. Então notem a abertura aí do teto solar que você consegue fazer pela esteira ou diretamente aqui com o vidro também, ó. Então tem uma boa abertura, por sinal, certo? Eu acho que o acabamento do carro em si chama atenção, mas alguns pontos deixam a desejar, que a gente vai contar daqui a pouquinho. Nós temos um porta-óculos nessa região, iluminação em LED e espelho no para-sol com iluminação, tanto para o passageiro quanto aqui para o motorista você também possui essas funções. Eu acho que agora sim está mostrado tudo que eu queria do novo GWM Ravo H6. Então, vamos dar uma volta no carro agora, tirar o nosso 0 a 100 e tirar as conclusões finais sobre como que é dirigir este modelo aqui da GWM híbrido plug-in hybrid. Então, pessoal,
se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e bora aí conferir como anda este Ravo H6 de R$239 mil. 0 a 100 com o novo Ravo H6 PHEV 19, pessoal. 3, 2, 1, saímos. Vamos aí ao 0 a 100 do carro, vamos ver quanto que vai fazer. Saída devagar, né, mas embalou agora. 7,1 segundos de 0 a 100. Bom, pessoal, vamos começar a dirigir aqui o novo GWM Ravo H6 PHEV 19, né? Um nome bem compridinho aí, como eu falei para vocês. Andando no dia a dia, a gente compara bastante com o Song Plus, porque eu acho que é o maior concorrente direto desse carro. Eu acho que assim como nós temos arquirrivais como Honda e Toyota, BMW e Mercedes, nós temos agora BYD e GWM aqui no Brasil, né? Então, eu acho que a comparação vale muito aqui, principalmente comparado ao BYD Song Plus. O que a gente pode perceber de cara é que essa motorização é muito mais esperta e mais forte comparado ao modelo da BYD. Então nós temos um conjunto turbinado aqui no caso, muito mais eficiente, com um motor elétrico também bastante potente. 177 cavalos de potência, numa potência combinada estamos falando de 326 cavalos, isso é coisa pra caramba. Então no dia a dia, ó, ele vai muito bem, mesmo no modo Eco. Eu vou deixar ele na função normal, para a gente ter aí realmente uma percepção mais real do carro, né? Então, ó, no modo normal, o motor elétrico atua muito mais rápido, muito mais instantâneo, fazendo com que você realmente tenha uma potência mais significativa com o carro, exceto quando a gente tem um caminhão bem pesado na nossa frente, né? Que a gente não consegue fazer nada porque ele não tem espelho, ele não olha para a esquerda, não olha para a direita e a gente não sabe o que ele quer fazer. Mas fazendo aqui a nossa direção direitinho com o carro, né? A gente percebe como essa motorização aqui anda muito bem. Logicamente que até meio pedal ele vai funcionar de forma 100% elétrica. Mas quando a gente dá um pouquinho mais de carga aqui no acelerador, ó, a gente percebe o motor a combustão atuar junto e você tem uma potência mais significativa, ó. Ele cresce muito bem, funciona quase como um CVT e você tem uma potência considerável. Porém, assim como os modelos da BYD, eu acho que falta handling para esses carros, porque ó, ele arrasta bastante, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele arrasta bastante e aí você perde um pouco dessa estabilidade com o carro, você perde um pouco desse prazer ao dirigir em estradas mais sinuosas, porque você nota que o carro é um pouquinho lento, né? Então a gente percebe muito bem isso quando a gente está acelerando o carro, ó. Tá vendo, ó? Ele é gostoso, ele anda bem, você percebe o motor elétrico fazer um apitinho, sabe? É bem interessante. E ele vai bem aqui, ó, nesse ciclo normal para uma pessoa média, vamos dizer assim, ele é ok. Mas se você começa a forçar muito o carro para você fazer uma curva mais rápida, mais fechada, eu vou voltar essa serrinha aqui, que foi a mesma que eu fiz, inclusive, com o Sil recentemente. E aí vocês vão entender bem o que eu estou falando aqui. É um carro que falta um pouquinho de estabilidade, falta um pouquinho de chão em determinadas situações. Mas para uma direção normal, vamos dizer assim, né, sem nada esportivo, sem nenhuma pretensão rápida de condução, é um carro bastante gostoso. Você consegue desenvolver uma boa velocidade com ele, um carro sobretudo bastante silencioso, apesar dele ser alto, mais quadrado, a gente nota que realmente é um carrinho mais legal nesse sentido. Mas ó, vamos voltar aqui, estou no modo normal, tá? Não estou nem em modo esporte, nem nada. É só a gente acelerar ali na curva que vocês vão entender o que eu estou falando para vocês aqui com esse jogar de carroceria, ó. Eu vou entrar aqui a 70 km por hora, que já é uma curvinha mais fechada, ó. Ó, tá vendo? Ó, como ele é bem soltinho, ó. Ó, tá vendo? Como a traseira joga. Falta realmente uma estabilidade, um pneu melhor aqui e um acerto de suspensão mais macio, porque, ó, aliás, mais firme, porque, ó, tá vendo, ó? Como ele é bem molão. É o tradicional de carros chineses, é o tradicional que a gente conhece dessas marcas, terem carros mais moles, porque na China não tem buraco, as estradas são muito boas, eles não andam rápido, não é uma condução europeia, como a gente aprendeu a dirigir rápido como um europeu, né? O chinês ele dirige mais devagar, mais consciente, é só ver uma série de avisos que tem no carro, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mas o carro apita para qualquer coisa e é bem irritante em alguns pontos. Mas como vocês viram, de motorização, eu acho que potência
nada a reclamar, ele vai muito bem, a direção é ok, não é direto, mas é uma direção ok também com o carro. Tá vendo? Ó, você consegue fazer uma ultrapassagem rápido, sabe? Para isso ele é muito bom mesmo. O que deve é na estabilidade, o que deve realmente é nesse render, você subir uma serra mais empolgado, ou descer a serra que seja, ali você sente uma ausência de performance, uma ausência de engenharia mais afinadinha, vamos dizer assim. Faltou esse detalhe. Mas no resto, gosto bastante aqui do Ravo para você dirigir normal no dia a dia, sem nenhuma empolgação. Ele atende muito bem às suas expectativas. O câmbio, ele é um automático de 2 marchas, é uma para sair e a outra para manter o carro. Então, basicamente, você tem um conjunto CVT por conta desse motor elétrico também. Então, tudo auxilia para você ter um conjunto pensado para ser um carro elétrico e não para ser um carro esportivo, né? Então, a ideia realmente aqui é você trabalhar com o motor elétrico atuando mais do que o motor a combustão. Então, sempre em baixas rotações, eu vou subir agora aqui, no menu, eu consigo ver, 2.400 giros, Tá vendo? Eu já estou num trecho mais íngreme, já deveria, sobretudo, ter mais rotação, mas não é o caso. Ele compensa muito no motor elétrico. Daí esse consumo eficiente, esse consumo acima, né, de 20 km por litro quando você tem as baterias, porque quando acaba, o carro fica realmente mais gastão, não tem jeito. Mas se você trabalha com bateria no carro, se você prende ali 50% e você anda num híbrido convencional com ele, com 50% de bateria, você realmente tem um carro econômico no dia a dia. Então, assim, sempre vai lá e trava a bateria, porque ele não salva isso. Também é um ponto negativo e poderia ter um acesso mais rápido, sabe? Ele é bem confuso, por sinal, também ali, onde você trava a bateria para ter um consumo mais eficiente. Bom, os modos de condução, como vocês viram, atuam muito bem no normal, vai bem. O Sport pouco muda, mas para o Eco o carro fica bem anestesiado e bem mais econômico. E você percebe muito mais esforço para acelerar o carro. Então, no normal, você tem mais disposição e acaba andando mais rápido por conta disso, né? O isolamento acústico é um ponto que me chama muita atenção, Carro bem quietinho, bem silencioso, então de fato você consegue andar no dia a dia sem elevar tom de voz, sem falar mais alto. É um carro muito gostoso para você transitar no dia a dia, sobretudo quando você está com bateria e ele anda de forma elétrica, Olha só, carro silencioso. Eu ainda acho os BYDs mais silenciosos que o GWM. Eu acho ainda o Song Plus um carro mais silencioso do que esse carro aqui. Eu acho que é até porque ela tem mais material macio no carro, e isso ajuda muito mais no isolamento também do carro. Mas aqui tá bem dentro do padrão, tá? De silencioso, como qualquer outro carro da categoria, como um Corolla e por aí vai. Então, nesse sentido, ele não deve. Alguns carros são bem ruidosos e aqui é um carro bem silencioso. Também, ponto aí que merece ser destacado na realidade. Então, eu ia falar exatamente disso, e ele começou agora. O excesso de avisos que esse carro tem. Por mais que você desative uma série de coisas, ele reativa quando você liga o carro, né? E aí ele apita para tudo. Se você chega um pouquinho mais perto do carro da frente, ele já vai acusar acidente de frenagem. Se você anda um pouquinho fora da linha, ele vai te acusar o acidente de faixa. Se você dá a seta, você já está longe, mas ele ainda está com a vizinho acesa ali, ele começa a piscar e apita também. Então, assim, uma série de avisos cansativos que você não consegue desativar com o carro. Isso é uma coisa extremamente irritante. Logicamente que é bom você ter alertas e uma série de coisas, mas ele é tão pensado para o chinês que não sabe dirigir, que isso incomoda para quem já dirige um carro, para quem já está acostumado com isso. Então, para tudo ele apita, para tudo ele avisa, e você não consegue desativar 90% desses alertas do carro. Então, é um ponto que me incomoda bastante, tá? Para tudo ele apita, para tudo ele avisa, e chega a ser bem irritante e desagradável, porque parece que o carro está querendo te ensinar a dirigir e você sabe o que você está fazendo, na maioria das pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser atualizada rapidamente pelo grupo GWM. O conjunto de suspensão desse carro é muito gostoso. Por quê? É um carro mais firme comparado ao Song, é um carro dinamicamente melhor comparado ao Song, mas, como vocês viram, inferior à maioria dos produtos vendidos no Brasil, sobretudo sobre marcas mais tradicionais, como a Volkswagen, como a Jeep, como a Toyota, como a Honda e por aí vai, né? Então, a suspensão é gostosa, é mais firme comparado aos BYDs, mas ainda assim exige um pouco de atenção do motorista numa estrada mais sinuosa, porque ele vai
te pregar algumas peças ali se você não prestar atenção. Mas mesmo ele sendo mais firme, não quer dizer que seja uma suspensão barulhenta. É um carro bem silencioso de suspensão, você não escuta ela sofrer ou nada do tipo, mas poderia ser um ajuste ainda melhor ou uma carroceria ainda mais rígida para você ter um carro mais estável em curvas, porque ele joga bastante a carroceria, então faz com que você tenha que ter um excesso de atenção maior quando você está andando mais rápido num trecho mais sinuoso. Se você não tem pressa de dirigir o carro, quer só desfilar por aí, manter a velocidade padrão de 100, 110, 120 km por hora, ou o que seja, aí sim você tem um carro bem ok nas mãos. Mas se você gosta de dirigir mais rápido, gosta de realmente ter uma percepção, uma experiência melhor de condução com o carro, vou falar para você que os carros chineses ainda estão devendo bastante nesse quesito de performance com a maioria dos carros, tá? Então ainda falta um pouquinho mais de estabilidade na maioria deles. Então, quem sabe daqui uns anos, mas por enquanto ele deve bastante neste sentido, pessoal. E eu acho que está contado para vocês aí as minhas impressões ao dirigir com esse carro, o que eu acho do novo GWM Haval H6 com essa nomenclatura aqui PHEV 19. Falar para vocês que não deve nada comparado ao modelo mais caro, né, que você tem quase 400 cavalos de potência e logicamente mais potente comparado ao Heavy. E aí vai muito do que você está buscando no carro. Se você busca economia de combustível de forma constante, eu acho que o Heavy é a melhor pedida. Agora, se você tem um ponto de recarga, se você realmente tem como usar ele de forma 100% elétrica na maioria das vezes que você vai utilizar o carro, e aí sim você vai ter um carro a combustão para você viajar, os plug-in hybrids é a melhor opção. Mas, particularmente, eu acho que para 90% dos brasileiros hoje, principalmente que moram em grandes centros e moram em um apartamento, eu acho que os modelos Heavy, sem ser os plug-in, é a melhor opção para você levar um modelo híbrido para sua garagem. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido aqui a mensagem que a gente quis passar com este novo produto da GWM, um carro muito bom, mas que falta afinar alguns pontinhos aí para você realmente ter um produto à altura das montadoras tradicionais, principalmente com as europeias. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.